Vamos lá? Abra tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, de 15 a 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nos ajuda a aproveitar ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus, Pai. E eu sei que o Senhor tem algo novo para cada um que está aqui. Por isso, novamente, Pai, perdoa os nossos pecados, a nossa mente muitas vezes inquieta, Pai, o nosso coração incrédulo, e ajuda-nos a ouvir a Tua voz hoje, nesta noite, porque nós precisamos mais do que uma pregação, nós precisamos de uma revelação, de um norte, meu Deus. Nós precisamos que o Senhor venha nos direcionar, Pai. Por isso, marca esta igreja, meu Deus, marca cada casal, cada criança, meu Deus, repreende todo o mal. Quantas vezes, Pai, nós nos sentimos abalados durante a semana, mas é aqui, é nesta comunhão, Pai, é neste ambiente que o Senhor vem ordenando bênçãos, refrigério, é neste ambiente que o Senhor nos move de uma forma sobrenatural, Pai. Por isso, toca agora a mente, o coração, espírito, Pai, para que possamos agora, junto com o Teu Espírito Santo, fluir nesta mensagem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, todos nós, em diversos momentos das nossas vidas, em diversos ciclos, em diversas estações, ficamos diante de grandes oportunidades. Nós acabamos de ler aqui o quê? Mas sejam sábios aproveitando cada oportunidade. Fala aí para o seu vizinho, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, sejam sábios, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam imprudentes, porque Deus vai sim, no momento certo, abrir portas, e portas significam oportunidades. Cada um aqui está num ciclo, numa fase diferente, mas as oportunidades sempre aparecem. Então, de repente, Deus pode te dar uma oportunidade nova na área profissional, contextualizando. Ele pode te dar uma oportunidade para que você ingresse numa nova profissão, uma oportunidade de restauração, uma oportunidade para que você recomece a sua história. E com certeza, o sinal para você avançar diante dessa oportunidade, presta atenção aqui, é que você sinta a paz que excede todo o entendimento. Às vezes as pessoas falam, mas será que essa oportunidade é de Deus? Se ela trouxe paz no seu coração, se você orou, se há uma testificação, é porque Deus está falando, vai que eu estou contigo. E muitas vezes o medo nos impede de abraçar oportunidades, mas eu quero que nesta noite o Senhor lance fora todo o medo e que você abrace oportunidades que estão vindo do alto e que talvez, como eu preguei na semana passada, você nem conseguiu detectar, como aquele cego de nascença. Jesus ungiu os olhos dele com lodo e falou, vai e se lava no tanque de Siloé. Aliás, vai e se lava no tanque de Siloé, que Siloé tinha as águas virgens, e ele passou a ver de uma forma clara. Então, o que é uma oportunidade? É um acontecimento oportuno capaz de melhorar o seu estado atual. Amém? Então, uma oportunidade é um acontecimento que é capaz de melhorar o seu estado atual. É algo que te traz um benefício, que te faz mudar de fase. Oportunidade, ela é bem vista. Todos nós carecemos de oportunidades. Deus, Ele é a fonte das melhores oportunidades que nós podemos buscar, amém?
Então entre no seu quarto, feche a porta, você já sabe, e busque, porque dos céus Ele vai abrir novas portas. A Bíblia diz que para cada manhã há uma nova oportunidade, há um milagre de Deus acontecendo. Então eu não sei se você está entediado, mas eu sei que Deus pode derramar oportunidades novas e abrir portas para que você entre e sinta a paz que excede todo o entendimento. Todos os dias, declare comigo, todos os dias, uma oportunidade, sorri para mim. Amém? A dificuldade é saber o momento certo de abraçar e quais oportunidades eu devo abraçar. A Bíblia mostra oportunidades únicas que foram abraçadas com unhas e dentes. Então, uma oportunidade aqui bem fácil de memorizar. Aquele ladrão na cruz, ele recebeu uma oportunidade de ir para o céu, de ter os seus pecados perdoados. E enquanto ele abraçou a oportunidade, o outro não abraçou. Ou seja, a oportunidade aparece para todos, mas nem todos discernem o tempo e quem é que está falando, quem é que está ali. O próprio Cristo estava abrindo uma oportunidade de perdão, de restauração, de misericórdia. Foi no último minuto, mas ela chegou. Então eu vou falar algo. Às vezes, na nossa história, a oportunidade pode chegar no último minuto, mas se você souber quem está do teu lado, ela vai acontecer. José teve a oportunidade de conquistar a terra por completo. Aliás, José é outro tema. Josué teve a oportunidade de conquistar a terra por completo. Eu já preguei uma vez sobre isso. Mas o que ele ouviu no final da vida dele? Era Josué, porém já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrando em dias, e ainda muita terra você deixou de possuir. E aí Deus começa a falar as terras que Josué não possuiu. Ele possuiu mais de 32 ou 33 terras, mas ainda assim faltaram terras. Ou seja, por alguma distração, por algum motivo, por alguma situação, por algum atraso, ele perdeu a oportunidade de conquistar todas as terras. Então, se Josué, como eu preguei alguns meses atrás, perdeu a oportunidade de conquistar todas as terras e tomou um puxãozinho de orelha no final da sua história, nós também precisamos estar atentos, porque Deus vai nos dar oportunidade e vai, entre aspas, no bom sentido, nos cobrar o feedback dessas oportunidades que Ele deu. Então eu quero que você saia daqui preparado para abraçar as oportunidades que Deus está te dando, para que quando você chegar naquele grande dia, você não escute: ô João, ô Alexandre, ô fulana, ainda ficou faltando muitas coisas para serem conquistadas. Passaram-se muitas e muitas oportunidades diante de ti, mas você não teve discernimento, você não teve capacitação, você não teve proximidade do meu espírito para entender que era o seu momento. Então fica claro aqui que Josué estava no final da sua vida. A Bíblia diz que ele já estava idoso, entrando em dias, e em meio a esse contexto, essa frase, ela fica nos marcando, que foi a mensagem que eu preguei antes de nós entrarmos aqui nesse prédio: e ainda muitíssima terra ficou a ser conquistada. Ele perdeu oportunidades, mas nessa noite eu creio que Deus está nos dando novas oportunidades. Então ele poderia ter conquistado mais, mas algum deslize, alguma falha, alguma distração, algum TikTok, algum WhatsApp, algum network feito de maneira equivocada, fez com que ele não conseguisse abraçar as oportunidades que Deus lhe tinha entregue. Alguma falta de preparo talvez dos seus soldados, eu não sei.
mas você precisa estar pronto para as oportunidades que Deus vai derramar sobre a tua história. Declare comigo: não importa quanto tempo eu estou esperando, uma hora as oportunidades aparecem. Então, se elas aparecem, a pergunta é: você está preparado? Você já tem os equipamentos? Você já tem o preparo? Você já está dominando o inglês? Está parecendo aquele meme, o cara mandou currículo, aí o cara falou: não, você está contratado. Não, eu estou contratado? Mas como? Nem ele acreditou. Nós não podemos parar de nos aperfeiçoar na palavra e no Espírito, porque o reflexo vai vir na terra. Então, meu irmão, continue se aperfeiçoando de forma espiritual, mas também continue afiando o seu machado aqui na terra, porque na hora que as oportunidades aparecerem, você vai estar completamente capaz. Tem gente que quer casar, aí Deus manda uma oportunidade para ele, manda uma pessoa, manda a cara metade, só que ele não está pronto, ele não se preparou, ele perdeu a oportunidade de fazer um pé de meia, ele gastou tudo. Apareceu uma oportunidade de um novo investimento, mas ele precisa de empréstimo, mas ele não tem como pedir, o nome está sujo, as oportunidades passaram, apareceu um emprego, precisa falar inglês, ele não fala. Apareceu uma oportunidade de restauração, mas ele não levou tão a sério, e ele perdeu aquilo que Deus estava entregando de mão beijada. Declaro comigo: é necessário preparo para certas oportunidades. E eu lembrei de um versículo agora: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Se você se preparar para o pouco, Deus vai te honrar no muito. Seja fiel no pouco. Se você está preparado para trabalhar com o pouco, se você está preparado para buscar a Deus numa condição que talvez não seja das melhores, você vai estar preparado para abraçar oportunidades maiores. Sê fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. É tempo da igreja despertar e se aperfeiçoar em Deus, se aperfeiçoar na busca, na intimidade, mas também é tempo de sermos os melhores. Nós precisamos dar bons testemunhos. Então vamos lá. Antes de eu falar como aproveitar algumas oportunidades que podem aparecer em 2025, que já apareceram em 2024, que talvez já vieram também em 2023, você não entendeu. Eu quero te falar como não deixar, como não desperdiçar as oportunidades. Por quê? Porque existe uma grande chance de você desperdiçar oportunidades que Deus vai derramar sobre a tua vida. O rei Saul, ele perdeu a oportunidade de ter o seu reinado aprovado por Deus. Está em 1 Samuel 13:13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, teria estabelecido para sempre o reinado em Israel. Olha, Saul, você perdeu uma grande oportunidade de ter o teu reinado para sempre, porque você agiu como um tolo. Eu poderia adaptar para os dias de hoje: você agiu como um preguiçoso, você agiu como alguém que não leva a sério o dia de amanhã, você perdeu o trono, você perdeu a oportunidade de reinar. Um homem em Samaria perdeu a oportunidade, está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, porque ele duvidou da providência divina. Então a dúvida também nos faz recuar das oportunidades que Deus está entregando nas nossas mãos.
É horrível ter dúvida, não é? Porque enquanto você está em dúvida, a oportunidade está indo embora. As 5 virgens das 10 perderam a oportunidade de subir com o noivo, porque elas eram desastradas, foi desastroso a forma como elas organizaram o seu tempo. Você pode perder oportunidades porque você também não faz a gestão do seu tempo de uma forma coerente com os céus. Você não prioriza o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas. O que eu quero dizer aqui é que tem inúmeros fatores que podem arrancar de você uma grande oportunidade, e não adianta culpar a Deus, porque o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. Por isso que a gente não entende porque tanta gente prospera, está com saúde, está viajando pelo mundo afora e não serve a Deus, porque o mesmo sol que brilha para você e que brilha para mim, brilha para o ímpio que está lá fora. E às vezes os filhos das trevas são mais rápidos que os filhos da luz, e eles sabem aproveitar as oportunidades. Está certo que são oportunidades naturais e efêmeras, mas nós não podemos desperdiçar nem as oportunidades da terra, e muito menos as oportunidades que vêm do alto. Pedro quase desperdiçou uma oportunidade. Qual que era a oportunidade? De pregar a palavra para os gentios. Mas Deus deu uma visão para Pedro. De um lençol desciam animais impuros, e Pedro ficou escandalizado, mas era uma oportunidade dele levar o evangelho para pessoas gentias. E ele falou: mas como? Nunca entrou na minha boca algo impuro como esse. E ele ouviu de Deus: Pedro, levanta, mata e come, e não chame de impuro o que eu santifiquei. Eu estou te dando uma oportunidade de levar o evangelho para os incrédulos. Amém? Tem oportunidades que Deus vai te dar, que você vai precisar de discernimento espiritual, para que você possa entrar onde outras pessoas não entram, para que você possa fazer o que outras pessoas não conseguem fazer. Aquele cara que ganhou 1 talento, ele perdeu a oportunidade de multiplicar. Ele escondeu na terra, falando que o Senhor era muito bravo, e que quando ele voltasse, ele pelo menos queria estar com aquele talento na mão. Só que a oportunidade que ele tinha era para multiplicar. Então declare comigo: Senhor, não me deixe perder as oportunidades de multiplicar os meus dons e talentos. Às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de multiplicar os nossos dons e talentos. O que tinha 2 fez 4, o que tinha 5 fez 10, mas o que tinha 1 escondeu na terra e perdeu a oportunidade, porque ele ouviu: você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, para que eu recebesse com juros. Pelo menos você deveria ter aproveitado a oportunidade, porque eu poderia ter dado esse talento para qualquer um, mas eu dei para você, e você escondeu na terra. Por que não entregou para os banqueiros para eu receber com juros esse dinheiro? Então eu quero despertar aqui nesta igreja os dons e talentos, porque dentro deste ouro há diversas oportunidades de Deus para a sua vida, e nós daremos conta de cada uma delas. Então não seja tolo como Saul, não seja displicente como as virgens nécias, não seja tão medroso como aquele que esconde na terra o que Deus chamou para multiplicar, mas faça o mais rápido possível, aproveitando o tempo, porque os dias são maus e as oportunidades estão passando. Quantas pessoas precisam ouvir de Jesus? Quantas pessoas precisam ver o seu testemunho aí fora, talvez em outro ambiente que não seja a igreja? Quantas oportunidades você já teve? O pastor investiu em você, o seu pai investiu em você, a sua esposa investiu em você.
Tá muito duro assim, não? Tá? Pegar mais leve ou não? É assim mesmo, então. Quanto dinheiro desperdiçado, quanta oportunidade de multiplicar suas riquezas, não só naturais, mas espirituais. Amém? Ou não? Quanta dívida no cartão, enquanto você poderia dar aos banqueiros e receber com juros. Porque uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Desejo nunca é saciado. Deus nos chama para que as nossas necessidades sejam supridas, mas não todo o seu desejo. Porque se você for suprir todo o seu desejo, você vai acabar com as oportunidades que Deus vai te dar. Então fala comigo: Senhor Jesus, me dá domínio próprio e me ajuda a entender a diferença de desejo e necessidade. Sabe por que as pessoas ficam endividadas? Porque elas consomem mais desejo do que necessidades. Porque se elas consumissem as necessidades, sobraria para que elas multiplicassem os talentos e aproveitassem as oportunidades que estão bem aí. Não consuma desejo. Existe uma necessidade de você buscar ao Senhor para que as oportunidades apareçam. Domine a sua carne, porque o desejo, ele não tem problema algum, mas dependendo da forma como ele vem empacotado, ele é pecado. Declare aí: eu estou entendendo. Pode continuar ou não? Mas é assim, vou dando assim. Então vai. Sabe uma coisa que pode te fazer perder uma grande oportunidade nesse mês, nesse semestre? Está lá em Juízes capítulo 4, de 6 a 8. Declare comigo: a falta de atitude. E eu quero dar um exemplo bem legal. Juízes diz assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando essa ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte de Taor, e eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar com você. Ele virá com seus carros de ferro, soldados, mas eu farei com que você vença. Presta atenção. Vai para o 8. Baraque disse a ela: se você não for comigo, irei. Se você for comigo, irei. Se você não for, não irei. Um homem falando isso, vai. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, ou seja, por causa da sua falta de atitude, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. O que faltou para esse homem para aproveitar a oportunidade de derrotar um exército? Falta de atitude, coragem. Fala aí para o teu vizinho: tem atitude, tenha coragem. Ou será que Deus vai precisar entregar o teu exército nas mãos de Débora? Então, meu irmão, quando a gente não toma a frente de certas batalhas, viu, ô macharada? A mulher toma. Não ouviu um aleluia? Vocês pediram, posso continuar assim? Mas vocês gostam de palavra assim? É bom, né? De peia, né? Como diz aqui no Ceará. Então, meu irmão, quando o homem não tem atitude, a oportunidade passa, mas cai na mão da mulher. E não tem nada demais.
Só que você é o sacerdote da casa. Amém? Posso ouvir um amém masculino? Então você aproveita e vem no nosso ministério de homens, não é? Dia 14, vem para o ministério de homens, para você treinar a sua masculinidade. É masculinidade, mas no sentido, né? De atitude. Então, meu irmão, falta de atitude de uma pessoa que é cabeça pode fazer com que a oportunidade passe e vá parar nas mãos de outra. Perdemos oportunidades também que Deus nos dá semanalmente por acomodação. A palavra diz em Mateus 25, 24 e 25. É o versículo que eu acabei de ler. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Um cara acomodado, ele não queria fazer esforço para aquele dinheiro multiplicar. Respondeu, porém, o Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeei e junto onde não espalhei, deveria então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Declare comigo nessa noite: eu digo não à preguiça e à acomodação. Eu vou continuar assim, desse jeitinho. Meu irmão, o cara ia ser lançado onde há trevas e ranger de dentes, porque foi acomodado. É mais fácil você abrir um buraco, se esconder com a cabeça que nem um avestruz na terra e fingir que não está acontecendo nada. Meu irmão, encara de frente o problema, multiplica os talentos, vence os teus gigantes. Não seja acomodado, não fica que nem é o avestruz mesmo, né? Que ele enfia a cabeça e quando a tempestade passa ele tira. O Espírito Santo também é um espírito de ousadia. Ele é um espírito doce, mas também é um espírito de ousadia. Amém? Que a palavra de Deus, que cada versículo possa alimentar a tua fé no dia de hoje. Então, o que Deus colocou na tua mão, você vai usar. Até aqui você já entendeu a mensagem e vai melhorar. Declare comigo: usar e melhorar. De novo, usar e melhorar. Pastor, não estou nem usando, quanto mais melhorando. Eu estou gostando dessa palavra, porque é para todos nós. Está voando espada, tchá, 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 tchá. Até os visitantes, coitados, cadê os visitantes? De Campinas para tomar as espadas. Sabe por quê, queridos? Estava falando com a pastora. Nós estamos muito acomodados espiritualmente, a igreja precisa despertar. E às vezes essas palavras, com um pouquinho de metáfora, elas despertam a nossa fé, elas enchem a nossa alma de uma nova proatividade e nos ajudam a, no espírito, buscar em Deus e ter força, porque se eu não aguentar correr com os que vão a pé, como é que eu vou correr com os que andam a cavalo? Hoje o pessoal não está mais andando a pé, está andando a cavalo. E você só porque vem na igreja acha que pode andar a pé. Vai se aperfeiçoar. As oportunidades vão passar diante de você e você vai ter que estar na cavalaria. Eu conheço um homem na Bíblia, você também conhece, está lá em 1 Reis 19, capítulo 4, versículo 14, que ele perdeu, ele acreditou ter perdido a oportunidade,
ficou com uma baixa autoestima e pediu a Deus a morte, que foi Elias. Elias, quando a gente se vê num processo de esgotamento, porque a Bíblia diz que a esperança adiada enfraquece o coração, ou seja, é tanta oportunidade perdida que eu já estou fraco, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Por isso que eu quero te incentivar a viver e celebrar as oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos, para você não ficar moribundo como Elias. Frustrações também fazem com que percamos oportunidades. Eu me lembrei da história aqui de Marta e Maria. O irmão morreu e elas falaram assim: Senhor, se estivesse aqui no tempo certo, Lázaro não teria morrido. Ou seja, literalmente elas estavam frustradas, quase perderam a oportunidade de ver o milagre da ressurreição. Meu irmão, você não tem que guardar mágoa e frustração de nada. Como a gente conversa aqui, quebra o retrovisor, não olha mais para trás, olha para frente, que o que Deus tem para fazer está diante de você. Então elas ficaram frustradas. Meu irmão, se eu tivesse aqui um caderno de frustração, meu Deus, começasse a ler aqui e esvaziar a igreja. Então eu tenho que queimar ele junto com o que eu acho. Não perca oportunidades por frustração. Não perca oportunidades por causa de orgulho. Se Deus está te dando uma oportunidade de perdoar, de restaurar, de recomeçar, não seja orgulhoso. Às vezes é melhor a gente ganhar um pouquinho menos, mas depois Deus abriu uma porta maior, do que você tentar começar em cima da carne. Como é? Em cima da carne seca. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Não perca a oportunidade. Mas eu não estou, é uma oportunidade, mas eu não estou ganhando tanto quanto. Mas é uma oportunidade. Mas eu só estou com um cliente. É uma oportunidade. Ou não é? Mas eu só tenho 15 minutos para fazer o devocional. Uma oportunidade. Aproveite as oportunidades. Aproveite o seu tempo. Marta estava frustrada, quase perdendo a oportunidade de crer na ressurreição. E aí vem a frustração, e aí ela desfalece. No final, Deus ressuscita o irmão dela. Frustração, medo, decepção fazem você perder oportunidades. Falta de coragem entregam a tua vitória nas mãos de Débora. Pastor, e como que eu faço para aproveitar essas oportunidades? Você faz, vou pegar um exemplo aqui, você faz como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu viu Jesus passando ali. Eu até anotei aqui o texto, mas não vou ler. Ele estava, por ser cego, com os ouvidos bem atentos. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E ele começou a gritar, e ele começou a clamar. O que ele falava ali? Quando ouviu que era Jesus, seus ouvidos espirituais pareciam estar abertos. E ele falava: Jesus, filho de Davi, não é isso? Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. Eu quero resumir aqui, para você não perder Jesus passando, meu irmão. Não pare de clamar, não pare de ter tempo de intimidade e comunhão. Não pare de buscar, porque é nessa busca que parece que o teu quarto fica naquele silêncio e Deus brada. Está aí a tua oportunidade. O cego Bartimeu, ele não ouviu os outros, porque, meu irmão, a multidão falava: fica quieto, ceguinho, para de incomodar o mestre. Os discípulos falaram: não vai dar certo, fica aí caladinho.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente perde a oportunidade porque fica lendo besteira na internet e ouvindo a opinião dos outros. E eu quero saber se eu posso parar. Muita gente perde oportunidades porque escuta dos outros que é difícil, que não tem vaga, que é impossível, que faz mal, que é isso, que é aquilo, que é do inimigo. Meu irmão, se Deus está te mostrando, faz a tua parte que Ele vai fazer a dele. Abrace as oportunidades. E o cego, ele fechou os ouvidos para aquela multidão, mas abriu os olhos para Jesus. E aí Jesus fala: vem aqui. Olha a oportunidade daquele cego. Imagina Jesus falando para você: vem aqui no meio, vem. E aí Jesus: o que você quer então? Está gritando aí, eu já percebi que você é bom de oportunidade. Mas eu quero ver, né? Você crê, você tem fé? Eu não tenho. Então vai, então vê. Então receba a oportunidade. Queridos, às vezes as oportunidades vão vir de onde nós menos esperamos. Eu estou lembrando da história de Naamã. Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes para ficar livre da lepra. E sabe quem deu a letra para ele? Foi uma criada, uma empregada, que fez a conexão para que ele tivesse o encontro com o profeta e mergulhasse nas águas. Ou seja, as oportunidades podem vir de pessoas que você menos imagina. Quem imaginaria que Jesus seria o Salvador do mundo naquela época? Era um improvável. Não tinha as características que o povo de Israel esperava. Mas a salvação veio dele, para o nosso consolo e restauração para com o Pai. Então não perca oportunidades só porque elas estão saindo de lugares ou de bocas que você talvez não tenha tanta credibilidade. Então ele grita, ele tem ação, ele abraça a oportunidade, ele confia na palavra liberada e ele entende que existem oportunidades que são únicas. Sabe quando que Jesus ia passar de novo diante daquele cego? Não ia mais. Quando talvez você vai estar num momento como esse, sendo tocado por uma palavra como essa, exatamente agora, e amanhã você vai ter um insight do céu ali. Tem oportunidades que são únicas. Por isso que quando você está dentro da igreja, num ambiente assim, onde a gente adora o Senhor, você não pode se distrair. Por isso que quando Deus te coloca no quarto para orar, você não pode atender o celular que tocou na sala. Tem oportunidades que são únicas. Por isso quando você recebe algo, você não pode rejeitar. Às vezes Deus te pede para dar algo e você não dá. É uma oportunidade de você ser abençoado. E aí aquilo fica na tua cabeça: puxa, eu devia ter dado. E eu ia ver com certeza algo novo, mas eu não tive coragem de abraçar uma oportunidade de dar. Então abrace a oportunidade de dar e abrace a oportunidade de receber. Se você ouviu de Deus, se Deus ministrou o teu coração, então faça. Hoje nós vamos ter a oportunidade de adorar. Muitas pessoas vão ter uma oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez não tenham mais. Quantas pessoas entram em igrejas e dias depois elas são chamadas. Tiveram a oportunidade, ouviram a palavra, ouviram que Jesus salva, cura, liberta e envia para o céu, mas não aproveitaram. Até na hora de um apelo,
Você precisa aproveitar a oportunidade para se consertar com Deus e para entregar o seu coração para Jesus, porque Ele é único, suficiente, Senhor e Salvador das nossas almas. Não há ninguém que consiga os céus se não for pelo sacrifício de Jesus, pela graça, por esse favor imerecido. Tem uns videozinhos no TikTok, no Instagram, que a pessoa, em Portugal, acho que é em Portugal, fala: acreditas em Jesus? Não. Acreditas? Não. As pessoas estão ficando cada dia mais descrentes. A oportunidade é agora. Jesus está aqui. Não espere a tribulação pegar fogo. Se conserta. Alinha os teus passos, usa mesmo os seus dons, os seus talentos, abençoa quem tem que abençoar, recebe o que tem que receber, deixa o orgulho de lado, deixa as vozes externas de lado, toca no mestre, grita mesmo, ora mesmo, faz a obra, aceita o teu chamado. Olha que oportunidade para você rever o teu chamado. Quanta gente com um chamado poderoso, mas está sem tempo. A oportunidade que Deus está te dando de servir o reino dele aqui na terra. E aí quando você chegar lá, você vai falar o quê? Usei essa oportunidade, fiz tantas outras coisas. Aí foi, mano, te chamei para fazer isso, te chamei para fazer aquilo. Lembra daquele videozinho que ele fala: Evangelista Marcos, era para você ter ganhado 1.584 almas para Jesus, e o cara virou outra coisa na vida, mas foi chamado no céu de evangelista. Procure a sua oportunidade. Procure a sua oportunidade e faz acontecer. Pastor fulano, pô, mas eu fui um grande empresário. Mas você era um pastor, cara. Procura a sua oportunidade, que ela vai aparecer. Amém? Eu quero terminar esse culto com essa reflexão. Quantas oportunidades nós já perdemos de ser a versão que Deus deseja que nós sejamos. Não o que pregam por aí, uma versão melhor de você mesmo, mas ser a versão que Deus deseja que você seja. Porque ser a versão melhor de você mesmo é só você repetir por várias vezes a mesma coisa, uma hora você fica bom. Mas ser a melhor versão em Deus é você ter sensibilidade para trabalhar junto com o Espírito Santo. Amém? Eu creio que hoje Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, de salvação, de cura, de restauração, oportunidade de dar e receber, oportunidade de perdoar e ser perdoado. E qual que era o primeiro versículo do culto, que eu vou terminar com ele? Estou sem óculos, mas vou ler assim mesmo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Quem mandou você vir hoje? Eu acho que Deus quer que você aproveite oportunidades. Oh meu Deus, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome. Tem misericórdia, porque muitas vezes estamos cegos, Pai, para as coisas que o Senhor tem colocado diante de nós, as preocupações desse mundo, meu Deus, a nossa covardia, Pai. Emprestamos os nossos ouvidos para aqueles que não estão torcendo, para que sejamos o que o Senhor quer de nós. Levante aqui homens que vão entender a oportunidade desses últimos dias, para os seus chamados, para as suas casas, para os seus negócios, para os seus ministérios. E vivifica-nos, meu Deus, porque sem a tua direção, Pai, nós ficamos completamente perdidos, Pai, e as coisas vão passando
e é como se sobrevivêssemos, mas o Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. Por isso, meu irmão, aproveite agora. Não importa o que passou, recomece a sua história, se levante. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Vamos adorar? Porque, sabe, Deus, Ele, pela sua infinita graça, nunca vai deixar de te dar uma nova oportunidade. Ela está bem aí. Aproveite. Hoje é o seu dia. Aleluia.